Olá! O diabetes atinge cerca de 347 milhões de pessoas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Se bem controlada, a doença não prejudica a qualidade de vida do paciente, mas se não houver o controle adequado, o diabético pode ter problemas na visão, nos rins, nos nervos e no coração. E no Conexão Saúde de hoje, nós recebemos um médico endocrinologista para falarmos sobre os 3 casos de diabetes mais frequentes: diabetes gestacional e diabetes tipo 1 e 2. Você vai conferir os principais grupos de risco de cada tipo da doença, os sintomas e as formas de tratamento do diabetes. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Está começando agora mais um Conexão Saúde. Durante os 9 meses de gravidez, se bem orientada, a gestante aguarda a chegada do bebê de maneira tranquila. Mas há um tipo de diabetes que pode se manifestar durante a gestação e trazer preocupações para as gestantes. Por isso, eu conversei com uma especialista na área de endocrinologia e com uma gestante que desenvolveu diabetes. Elas esclarecem algumas dúvidas sobre o tema. Acompanhe. Você sabia que qualquer mulher durante a gravidez pode desenvolver a diabetes gestacional? Pois é, as futuras mamães precisam ficar atentas, porque algumas mulheres têm um risco maior de desenvolver o diabetes gestacional do que outras. E é por isso que agora nós conversamos então com a endocrinologista Maria Amélia Campos, que vai nos explicar um pouquinho por que essa diabetes gestacional acontece, doutora. Tá. Na gestação existe uma exigência maior do corpo da mulher. E então o pâncreas precisa produzir mais insulina, ele precisa ter uma reserva grande de insulina, que às vezes não dá conta da exigência da gestação. Aí que surge o diabetes na gestação. Certo. E por que algumas mulheres então têm uma chance maior de desenvolver o diabetes gestacional do que outras? As mulheres com sobrepeso e obesidade têm uma chance maior, as mulheres que têm história familiar de diabetes, as mulheres se considera acima de 25 anos de idade, já é um risco também. À medida que a idade avança, o risco aumenta. As que, vamos dizer assim, não eram de sobrepeso ou obesa, mas ganharam muito peso na gestação, têm maior chance também. E baixa estatura também é um fator de risco, abaixo de 1,5 m. Certo, tem que observar tudo isso então. Bom, agora a gente vai conversar então com a Luciana, que ela está grávida de 8 meses. Explica pra gente quando você descobriu e como você descobriu que estava com o diabetes gestacional. Eu descobri, foi no início da minha gravidez, através do exame de sangue que eu fiz. É um exame de rotina, então, que se faz. Você já sabia que uma mulher poderia desenvolver durante a gravidez o diabetes ou nunca tinha ouvido falar no diabetes gestacional? Não, nunca tinha ouvido falar. E uma vez que você descobriu, então, quais são os cuidados que você teve que tomar, né? Em termos de alimentação mesmo, o que mudou na tua rotina? Eu tive que mudar, né? Com os doces, gordura, tive que mudar tudo a alimentação. Os teus testes são maravilhosos. Tá? Não tenho o que dizer, está perfeita. E aqui nessas consultas vocês fazem daí um controle, então, para verificar o nível de glicose e tudo? Sim. Elas recebem uma planilha que elas têm que fazer aquele testezinho de furar o dedo para medir a glicose. Então, por ali eu vejo se a dieta está funcionando. Né? Na grande maioria das pacientes, fazendo a dieta direitinho, vai para o lugar a glicose. Se não vai, a gente precisa entrar com alguma medicação ou insulina. Tá certo, obrigada, doutora, então, pelas dicas. Espero que as futuras mamães também tenham gostado, que aproveitem as dicas e a gente fica por aqui. Até a próxima. Muito bacana essas dicas, né, Rodrigo? E agora, então, nós começamos a nossa conversa aqui com o nosso convidado no estúdio. Isso aí. Está conosco o Rafael Selbach-Scheffel, que é endocrinologista. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Olá, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Bom, então, para a gente começar esse bate-papo, a gente queria entender. Uma mulher que já foi acometida com o diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de desenvolver o diabetes numa segunda gravidez? Sim. O diabetes gestacional ele é um estado em que a mulher ela tem um aumento da resistência à insulina durante a gestação. Em geral, quando isso acontece, as pessoas têm uma reserva no pâncreas de secreção de insulina, de produção de insulina, que elas conseguem diminuir a glicose e não ter diabetes gestacional. Então, uma pessoa que já teve uma vez, ela já demonstrou que ela tem uma diminuição dessa reserva ou que ela tem uma resistência à insulina aumentada. Então, sabe-se pelos estudos que existem, a gente sabe que em torno de 1/3 a 2/3 das mulheres que tiveram diabetes gestacional numa primeira gestação vão ter também numa segunda
especialmente se elas não mudarem estilo de vida, não perderem peso, não alterarem a dieta, que são coisas que dá para fazer entre uma gestação e outra sem ter um aumento depois da chance de ter diabetes gestacional. E essas mulheres, elas continuam com diabetes depois do parto ou não? Ou tem algumas outras doenças que podem vir através disso? Na maioria das vezes, quem teve diabetes gestacional durante a gestação não tem depois. A maioria das pessoas volta a ter uma glicose normal. Mas uma boa parte delas vai ter alguma alteração no metabolismo da glicose que pode ser identificada em alguns exames. Então, é recomendado que toda mulher que teve diabetes gestacional repita esses exames algumas semanas depois do parto. Geralmente se faz isso em 2, 3 meses depois do parto, para avaliar se realmente teve ou não teve alguma alteração que perdurou. E como eu falei antes, se a pessoa não mudar seu hábito de vida, que em geral a diabetes gestacional vem junto com obesidade, vem junto com hipertensão, se a pessoa não começar a se cuidar mais, não cuidar mais da dieta, não perder peso, a chance de ela ter alguma outra doença depois, especialmente diabetes tipo 2, aumenta bastante. Tem que ter esse controle, então, né? Isso. E em relação ao bebê, então, ele pode desenvolver o diabetes, principalmente o diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1, não. Assim, o bebê, o problema para o bebê do diabetes gestacional é que ele também aumenta a insulina dele, com isso ele cresce demais. Então, o maior problema para o bebê do diabetes gestacional é que ele fica muito grande. E isso pode complicar o parto em si. Então, os maiores problemas para o bebê é que ele pode ter problemas durante o parto, pode ter algumas alterações obstétricas durante o parto, que pode precisar mais de cesárea, mais de UTI neonatal. Mas depois que ele nasce, então não teria nenhum problema? Depois que ele nasce, é feita uma monitorização da glicose, porque daí ele pode baixar muito a glicose dele. Porque como ele ficou com a insulina muito alta durante a gestação, quando ele estava ali no útero, daí depois que ele sai da barriga da mãe, ele pode ter hipoglicemia. Então fica se monitorizando isso durante um tempo no hospital. Depois, na vida adulta, existem alguns estudos que mostram que talvez bebês de mulheres com diabetes gestacional tenham uma chance maior de ter diabetes tipo 2, mas não diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é mais relacionado a algumas coisas genéticas, então acaba não tendo tanto essa predisposição por causa do diabetes gestacional. Tá certo. Bom, Conexão Saúde faz um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. Você vai acompanhar uma reportagem sobre o tipo de diabetes que se desenvolve principalmente durante a adolescência. A gente já volta. Voltamos a apresentar Conexão Saúde. O programa de hoje se dedica a falar sobre diabetes. Há 3 casos da doença mais frequentes: diabetes gestacional, que foi o assunto do bloco anterior, e diabetes tipo 1 e tipo 2. Agora você vai acompanhar uma reportagem sobre o diabetes tipo 1 ou diabetes infanto-juvenil, que é mais comum em pessoas jovens abaixo dos 35 anos de idade, com alta incidência principalmente na adolescência. A repórter Júlia Ramona mostra os detalhes. A diabetes no Gabriel foi descoberta no ano de 2012, no mês de julho. Foi bem traumática a descoberta, pois o Gabriel apresentava bastante sintomas, ele perdeu muito peso, tinha muita sede, ia muito ao banheiro e a gente não sabia, brigava com ele, não toma tanta água, até que ele foi ficando apático, não andava mais, não queria sair da cama, mal do estômago, com azia. Bom, os sintomas foram vários. Estava indo na nutricionista antes de descobrir. E daí eu comecei a perder bastante peso, eu estava até ficando feliz, assim. Só que daí eu fui ver, não era nada, era por causa do diabetes. Daí falaram que tinha que cortar tudo e eu fiquei assim, né? Porque eu sempre fui de comer bastante. Daí, mas hoje eu como, mas eu sempre conto, sempre faço contagem de carboidrato, daí eu ajusto direitinho, mas tive que cortar mais do que eu como agora. Já para a família de Bernardo, a descoberta da doença veio mais cedo. A gente tirou a fralda do Bernardo quando ele tinha 2 anos e 4 meses na escola. E com 2 anos e 10 ele começou a levantar de madrugada e tomar muita água e ir no banheiro. Daí a gente já começou, a gente suspeitou que fosse, mas a gente começou a fazer toda uma investigação até que chegamos no resultado final. Assim que Gabriel e Bernardo foram diagnosticados com a doença, logo começaram o tratamento, que exige a aplicação diária de insulina, já que a principal característica do tipo 1 é a parada de produção súbita desse hormônio no pâncreas.
quando se usa a insulina, obrigatoriamente a gente tem que monitorar, tem que controlar como a glicose está se comportando. Então se monitora através do teste de ponta de dedo, se tira uma gotinha de sangue e se mede a glicose com aparelhos específicos. Isso me mostra se a quantidade de insulina ela está correta para aquele paciente. E, obviamente, se a dieta também está bem equilibrada, né? Então, se faz um conjunto entre aplicar insulina, uma alimentação saudável para cada idade e o controle de glicose pela ponta de dedo. Eu apliquei a insulina, as primeiras, assim, as enfermeiras faziam em mim, mas eu saí do hospital aplicando em mim mesmo. Meu filho, desde os 6 anos, ele mesmo já faz seus HGT, né? Os diabéticos tipo 1, além das doses controladas de insulina, também controlam a quantidade ingerida de carboidratos em cada refeição. Na alimentação deles, o ideal é ingerir carboidratos integrais que resultam em uma dieta mais saudável. Mudou na alimentação que eu sempre comia massa, arroz, feijão, só que daí agora eu como só massa ou só arroz, essas coisas assim. A gente cuida agora comendo mais alimentos integrais, muda a alimentação de toda a família. Tem um lado positivo, a gente acaba se alimentando melhor do que antes. Não quer dizer que ele não possa, porque se eu quiser dar um doce para o Bernardo, eu posso dar um doce. Eu só vou fazer uma correção com a insulina, mas a gente tenta dar um regramento mais dentro do básico possível. E hoje a situação alimentar de um diabético é fundamental. E a situação alimentar de um diabético hoje deveria ser a situação alimentar para qualquer ser humano. O diabetes mellito tipo 1 tem alta incidência durante a adolescência, entre 11 e 14 anos de idade. A doença não pode ser prevenida e, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o tipo 1 cresce cerca de 3% ao ano em crianças com menos de 5 anos de idade. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a taxa de pessoas afetadas com a doença varia em torno de 7 pacientes a cada 100 mil indivíduos. Apesar de ser uma doença que exige uma série de cuidados precisos, na vida dos diabéticos tipo 1 não há restrições. O Bernardo tem uma vida extremamente normal em sua alimentação e a gente se preserva de algumas coisas, que é principalmente o açúcar. Mas o Bernardo hoje tem seus horários de alimentação e pratica muito exercício. E na casa do Gabriel não é diferente. Os cuidados existem por parte da mãe Ana. Ele é meio largadão, né? Mas até eu acho que tá levando meio tranquilo demais, ele tinha que ficar um pouco mais preocupado com isso. Eu que fico mais preocupada do que ele. Os diabéticos tipo 1 têm condições de levar uma vida absolutamente normal, né? Eles têm, claro, a dependência da aplicação da insulina, mas mesmo nessa parte é uma área que avançou muito, tem muita tecnologia nova, tanto para medição de glicose quanto tipos de insulina. Então, hoje, o diabético ele tem condições de ter uma vida mais saudável, né, e evitar as complicações que a doença pode trazer no futuro. Bom, como foi visto na reportagem, a diabetes tipo 1 também está ficando frequente entre crianças, né, Rodrigo? É verdade, Joyce. Por isso é preciso que os pais fiquem atentos. Agora nós continuamos a nossa conversa aqui no estúdio, falando com o Dr. Rafael. Atualmente já se sabe por que o diabetes tipo 1 é mais comum em adolescentes e está ficando, inclusive, mais frequente também nas crianças? Rodrigo, o diabetes tipo 1 é o seguinte, a gente tem 2 momentos da vida da pessoa que ela tem uma chance maior de ter diabetes tipo 1. A gente chama isso de uma distribuição bimodal. É quando a criança é bem pequena, que é em torno de 4, 6 anos, e depois na pré-adolescência, no início da adolescência, de 10 a 14 anos. Isso acontece basicamente pelo jeito que o diabetes tipo 1 se desenvolve. O diabetes tipo 1 ele é caracterizado pela destruição da célula que produz insulina. Então essa destruição ela normalmente começa no início da vida ali e durante um tempo ela não tem a capacidade de destruir tanta célula assim. Então ela vai destruindo aos pouquinhos e chega um momento que não tem mais célula para produzir insulina e daí a pessoa desenvolve diabetes tipo 1. O que tem se visto nos últimos tempos é que tem aumentado a prevalência de diabetes tipo 1 como um todo, assim, tem tido mais diabetes tipo 1 do que habitualmente se tinha. E esse aumento é mais em crianças menores do que nos adolescentes. Mas não se sabe exatamente por que isso está acontecendo, essa distribuição diferente, se é alguma coisa relacionada a cuidado de saúde, alguma coisa que a gente está se expondo agora que a gente não se expunha antes.
mas não sabe por que está aumentando mais em crianças, mas ela é mais comum em crianças exatamente por esse tipo de destruição e de como ela funciona. E doutor, existe relação entre o desenvolvimento do diabetes tipo 1 com o histórico de diabéticos na família? Existe com o histórico de diabetes tipo 1 na família. Em relação a diabéticos em geral, não. Isso é uma pergunta que é frequente, assim, e que na verdade a resposta é o contrário, assim. Existe mais relação de história familiar diabética com diabetes tipo 2 do que com diabetes tipo 1, em relação a diabetes como um todo. Agora, se a pessoa tem um familiar diabético do tipo 1, daí provavelmente ela tem uma carga genética que também predispõe ela a ter mais diabetes tipo 1 também. E, doutor, é importante, né, que o paciente com diabetes tenha uma alimentação balanceada, então, né, à base de frutas, vegetais, também grãos integrais, mas também é preciso controlar a comida, controlar a quantidade de carboidratos também, né, que se come. É verdade, doutor? É verdade. Na verdade, sim, o paciente com diabetes em geral, tipo 1 ou tipo 2, a recomendação é que ele tenha uma alimentação muito parecida como deveria ser a alimentação de uma pessoa saudável, que é uma alimentação que não tenha tantas calorias assim, que tenha mais frutas, grãos e vegetais e menos carboidratos, que em geral a gente consome muito carboidrato. E uma coisa que pode se fazer, especialmente diabéticos tipo 1, é a contagem de carboidratos, que é uma técnica nutricional que se usa para contar a quantidade de carboidratos que tem no alimento e relacionar isso à quantidade de insulina que ele vai utilizar. Isso é uma técnica relativamente simples, assim, não é muito difícil, mas que tem que ter um acompanhamento médico, de nutricionista, porque cada alimento tem um número X de carboidratos, tem tabelas para isso, tem aplicativos de celular que já fazem isso também, e daí a pessoa conta ali na frente dela o que ela vai comer, quantos carboidratos tem, quanto de insulina ela vai usar, então ela aplica como se fosse uma dose de insulina personalizada para aquela refeição. Isso é uma coisa que dá para fazer em diabético tipo 1 com as insulinas que a gente tem hoje e que acaba proporcionando para o diabético tipo 1 ter uma alimentação mais parecida com uma alimentação normal, assim, sem tanta restrição. Isso é interessante, né? Então, porque as pessoas muitas vezes pensam que o diabético, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, isso, aquilo. Mas toda pessoa saudável deveria se alimentar da mesma forma que o diabético acaba sendo obrigado a se alimentar. Né? Na verdade, a alimentação do diabético ela não é diferente do que é recomendado para a população em geral, assim, para manter uma alimentação saudável. Mas a gente sabe também que no caso das crianças e dos adolescentes, às vezes é mais difícil essa mudança de hábito alimentar, né? Principalmente na escola, né? Tem contato com colegas que daqui a pouco têm uma alimentação diferente. Nos casos que você trata, você percebe uma dificuldade maior nas crianças e no adolescente? Essa dificuldade ela existe e existe especialmente em alguns momentos da vida, assim, depende muito da família, da cultura da pessoa, de quanto tempo tem diabetes. Tem pessoas que ficam super bem adaptadas com a alimentação e outras que têm uma dificuldade maior. Assim, em geral, na adolescência é um momento mais difícil, assim, e o próprio diabetes na adolescência ele piora um pouco também por causa dos hormônios. O controle do diabetes ele é mais complicado. Então, se sabe assim, que quando chegar na adolescência, a gente vai ter um alvo de chegar numa glicose que não vai ser tão baixa quanto no resto da vida. Criança pequena é a mesma coisa. Criança pequena também se tem um alvo um pouco mais alto para a glicose, porque é melhor deixar a glicose um pouquinho mais alta e não ter tanta hipoglicemia do que tentar deixar a glicose muito baixa e a pessoa ter um monte de hipoglicemia que é baixar demais a glicose. Também é necessário que a pessoa fique atenta para os alimentos diet e light também, né, doutor, que estão aí nas prateleiras dos supermercados, né? Qual seria o mais aconselhado para o paciente com diabetes? Na verdade, assim, a diferença de uma maneira simples, assim, alimento diet é alimento que não tem açúcar ou que tem pouco açúcar. E alimento light é alimento com baixa caloria, não necessariamente que não tem açúcar. Então, para quem tem diabetes, o recomendado é comer alimentos diet, desculpa. Na verdade, essas coisas meio que se sobrepõem, assim, porque a maioria dos alimentos light, eles acabam sendo diet também, mas se fosse fazer uma recomendação geral, assim, o diabético tem que comer alimentos diet, que são os alimentos sem açúcar, e para quem quiser perder peso, enfim, daí vai comer alimentos light. Tá certo, doutor. Bom, no próximo bloco tem mais entrevista aqui no estúdio. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Saúde e o tema desta edição é diabetes. E para nos ajudar a esclarecer questões sobre os tipos mais frequentes da doença, está conosco o médico endocrinologista Rafael Selbach-Scheffel. E a gente continua nosso bate-papo agora sobre o diabetes tipo 2, que se desenvolve durante a fase adulta e corresponde a 90% dos casos, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, Joyce? É isso mesmo, Rodrigo. E a gente começa esse bate-papo querendo entender, doutora, a diferença do diabetes tipo 1 para o tipo 2. Bom, os dois tipos de diabetes têm várias diferenças. Algumas diferenças são clínicas, como a gente já comentou antes, o diabetes tipo 1 ele é muito mais comum em criança do que em adulto. O diabetes tipo 2, por sua vez, é muito mais comum em adultos do que em crianças, mas talvez a principal diferença seja na forma de desenvolvimento dos dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, como a gente também já comentou antes, ele é desenvolvido pela destruição da célula que produz insulina, da célula pancreática que produz insulina,
Então, ele é basicamente uma falta de insulina. Já no diabetes tipo 2, a principal alteração é uma alteração na função da insulina. A insulina não consegue funcionar por alguma razão. E daí, às vezes, é por obesidade, às vezes por alguma outra doença. Então, essa é a principal diferença e isso que resulta na diferença no tratamento também dos dois tipos. E qual é a faixa etária, doutor? A gente sabe que são adultos que têm geralmente diabetes tipo 2, mas a partir de qual idade a pessoa começa a ter diabetes? Na verdade, sim, o diabetes tipo 2 ele pode ser desenvolvido em praticamente qualquer faixa etária. Assim, hoje em dia o que se vê é um aumento de diabetes tipo 2 em crianças em função da obesidade infantil, da alteração de hábito das crianças. Mas, classicamente, os pacientes com diabetes tipo 2 têm uma média de idade em torno de 40 anos. Tanto que as recomendações de procurar, de fazer rastreamento para diabetes, são em pacientes acima de 45 anos, a não ser que o paciente tenha alguma outra condição que possa predispor ele a diabetes. E é perceptível, né, Rodrigo, pelo nosso convívio com familiares, amigos, também colegas de trabalho, que esse é mesmo o tipo de diabetes mais comum. É verdade, Joyce. Inclusive, aqui na equipe da TV Unicinos, nós temos nosso cinegrafista, o Amaury Acosta, que recentemente recebeu o diagnóstico que está com diabetes tipo 2. Amaury, vem aqui com a gente, por favor, para a gente bater um papo. Oi, Amaury, seja bem-vindo. Amaury, que está acostumado a ficar atrás das câmeras, agora veio ser nosso entrevistado hoje, né, Rodrigo? Isso aí. E a gente começa querendo saber, então, Amaury, como você descobriu que estava com diabetes? Na verdade, o sintoma que eu senti foi uma fadiga muito grande, né? E início de ano eu comecei a sentir uma fadiga que não era normal e comecei a perder muito peso, né? Eu perdi em torno de 12 quilos, assim, num espaço de 60 dias. Aí procurei um profissional, né? E foi diagnosticado como diabetes tipo 2. E, doutor, realmente são esses os sintomas ou existem outros sintomas também? Na verdade, existem vários sintomas e depende de algumas coisas. Assim, depende se a diabetes começou abruptamente, como o diabetes tipo 1, ou se ela começa mais devagar. Os sintomas clássicos de diabetes, que são secundários à glicose muito alta, a gente chama de 4 P's, que é a perda de peso, a polidipsia, que é beber muita água, a polifagia, que é comer muito, e a poliúria, que é urinar demais. Então, esses seriam os sintomas clássicos. Mas existem outros sintomas também, como o Mauri falou, cansaço, pode ter também outros sintomas de formigamento, todos esses sintomas podem ser sintomas de diabetes. E como é que está sendo o tratamento, Amaury, então, agora, a partir do momento que tu descobriu a doença? Eu estou usando uma medicação oral, né? Eu tomo alguns comprimidos, 2 comprimidos de uma medicação de manhã, no café da manhã, e depois tomo essa medicação oral também à noite após a janta. E uso uma dosagem de insulina, né, às 10 horas da noite. Essa é a orientação, né, do profissional, do médico que me... E você teve que ter também uma mudança de hábitos? Vai começar a ter agora? Eu vou começar a ter, porque eu estou me adaptando assim, mas a orientação é do médico, né, do profissional, é de que eu tenho uma mudança de hábitos, alimentação. Né, de alimentação, atividade física, e tudo isso na verdade é um complemento, né, do tratamento medicamentoso. São coisas que eu tenho que começar. Eu não comecei, eu confesso que não comecei ainda, mas eu estou ciente de que eu tenho que ter essa mudança de estilo de vida, né? E tratamento, doutor, é por aí então, né? Tem que realmente, né, trocar os hábitos, mudar os hábitos, medicação também é importante. Isso, é mais ou menos por aí. A gente fala que tem um tripé medicamentoso, né? Que é a alteração de hábito de vida, que é principalmente dieta, atividade física, então esses seriam 2 pontos do tripé, e o terceiro é medicamentos. E medicamentos para diabetes tipo 2 existem vários, assim, tem vários medicamentos via oral, tem vários tipos de insulina também, que dá para usar tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2. E tem medicamentos também não insulina que também são injetáveis. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama grande de medicamentos para tratar os diabéticos tipo 2, especialmente. E, Amaury, na tua família há mais casos de pessoas com diabetes? Porque no bloco anterior, o doutor estava comentando que quando há mais casos, principalmente no diabetes tipo 2, você teria uma predisposição maior, né, para desenvolver o diabetes. Minha mãe também, acho que diabetes tipo 2 também, a minha mãe começou a usar insulina depois dos 50 anos, né? A minha mãe e o meu avô, o pai dela também era insulino dependente também. E aí foi passando de geração em geração ali. Doutor, a gente pode falar agora também, né, sobre as consequências para aqueles que não seguem as orientações médicas, né, a partir do momento que tu sabe que tem o diabetes tipo 2.
Sim, daí isso é o que a gente chama das complicações do diabetes, que na verdade é o grande motivo do tratamento na maioria das pessoas. Porque a glicose, se ela não aumentar muito, se ela não ficar em torno de 300, 400, ela não vai causar nenhum sintoma. Provavelmente o Amaury, quando estava com esses sintomas, ele tinha uma glicose muito mais alta do que 200, por exemplo. Porque uma glicose de 200 em geral não causa grandes sintomas. Mas com o passar do tempo, se a pessoa não faz nada, ela pode começar a ter complicações do diabetes, que a gente chama de complicações crônicas, que daí pode afetar os olhos, que daí é a retinopatia diabética, que é uma alteração na retina, que pode levar a cegueira, inclusive, é uma das causas mais comuns de cegueira no nosso meio. A nefropatia diabética, uma alteração no rim daí, e que daí pode, a fase final dela levar a pessoa para a hemodiálise, que também no Brasil é a primeira ou a segunda causa de hemodiálise nos pacientes que estão em hemodiálise hoje. E a neuropatia diabética é uma alteração nos nervos, que a pessoa pode começar a sentir dor e pode levar, inclusive, à amputação dos pés. Né? Outras alterações que podem também acontecer, que não estão ligadas só ao diabetes, mas daí também a obesidade, a hipertensão, que são coisas muito comuns em quem tem diabetes ter essas doenças também, daí são alterações cardiovasculares, né? Que daí pode ser cardiopatia isquêmica, que é a doença do coração que causa infarto, que causa insuficiência cardíaca, ou isquemia cerebral, que daí é o AVC, que a gente chama, né? Que também é uma coisa que acontece mais em pacientes com diabetes. E quando a gente trata o diabetes, a gente consegue diminuir a chance da pessoa ter todas essas complicações. Claro. E a Amaury, tendo então essa mudança de hábito alimentar, também fazendo esse tratamento, tomando esses medicamentos, é possível ter qualidade de vida mesmo tendo diabetes? Eu acredito que sim, né? É uma questão de se adaptar, né, a essa nova forma de vida, mas eu acredito que sim, perfeitamente, eu acho que é. Então tá certo. Bom, a gente encerra o programa por aqui. Gostaríamos de agradecer então a presença do Amaury aqui conosco hoje, do doutor também. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu. E o Conexão Saúde de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.